Oi, gente! Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Renata Almeida, a artesã aqui por trás do Cabide Ink, onde eu crio diversos modelinhos de bolsa. E nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês um tutorial de uma bolsinha maravilhosa pra vocês estarem arrasando no verão. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Então, gente, a bolsinha que eu vou estar ensinando é essa maravilhosa aqui. Olha que linda essa versão. Ela é um pouquinho maiorzinha, né, com uma altura boa. Vamos aprender aí todo o passo a passo desse modelo, né? Eu vou ensinar como a gente faz o corpo, como a gente faz o fechamento da lateral, o desenho e a nossa alça. Ela ficou a cara do verão, muito prática e muito tranquila de ser feita, tá? Se você é iniciante do macramê, não tem problema, você vai conseguir fazer essa bolsinha tranquilamente, tá? E ela é linda, uma pecinha assim que tá se usando bastante no verão. Então, assim, pra vender está ótimo e também pra poder estar usando, né? Porque a gente tem que fazer e estar utilizando as peças que a gente faz. Então eu vou ensinar pra vocês o passo a passo desse modelinho aqui, que está incrível. Então vem comigo que eu vou mostrar os materiais, tudo que você precisa pra criar essa bolsinha aqui. Então, gente, pra gente poder estar aí dando início, né, nossa bolsinha de macramê pro verão, eu vou mostrar pra vocês quais são os materiais necessários para essa aula. Começando pela nossa corda de algodão, tá? Eu vou estar aqui utilizando de 3 milímetros da Borro Cordões na cor cru. Eu utilizo praticamente para todas as minhas bolsas a corda de 3 milímetros e da Borro Cordões, tá? Eu sempre indico a vocês a Borro Cordões, que o material é de qualidade, uma corda de algodão de qualidade, além de ter uma cartela muito grande de cores. Então já dá uma olhadinha lá no site deles, para vocês conhecerem um pouquinho, né, sobre a Borro Cordões e as linhas que eles oferecem. Então eu vou estar utilizando aqui um rolo de 100 metros, tá? De 3 milímetros. A nossa tesoura, nossa cola, eu utilizo a Tec Bond, ou você também pode estar encontrando a Tec Bond especial para artesanato, que também é muito boa, tá? Nossa fita métrica, uma agulha de tapeçaria. Eu utilizo também esse cabide aqui para poder estar aí apoiando a bolsa pra gente poder trabalhar, tá? Então eu indico muito você ter um assim, ou se você não tiver, você pode apoiar a sua bolsinha em outro lugar. E também, gente, eu vou estar aqui utilizando 4 bolinhas de madeiras. Essa daqui eu encontrei na loja da Caçula, tá? Loja presencial da Caçula. E aí ela tem essa abertura maiorzinha, tá vendo? Que dá pra poder passar a nossa corda de algodão. Então eu indico você encontrar uma bolinha que dê pra passar a sua corda de algodão. Eu vou deixar aqui algumas lojas online onde você também pode estar encontrando uma variedade de bolinhas deste estilo. Então agora que você já viu todos os materiais, vamos estar aí dando início à nossa bolsinha. A gente vai precisar cortar 16 cordas de 4,60 metros. Então, pra gente dar início, a gente vai cortar 16 cordas de 4,60 metros, tá? E aí depois que a gente cortar, a gente vai montar aqui na base. Então você vai cortar 16 cordas de 4,60 metros e uma corda de 1,20 m para poder a gente usar como base para prender essas nossas cordinhas. Então eu vou cortar e volto aqui para mostrar para vocês como que vai ficar. Então agora aqui já montei, né, todas as minhas cordas aqui, 16 cordas de 4,60 m. Usei a minha base, que é o cabide, né, como eu falei com vocês. Eu vou agora dar início ao trabalho do corpo. O que a gente vai fazer? Vamos estar aí trabalhando o nosso nó duplo, tá? Eu vou trabalhar o nó duplo do macramê e vou trabalhar até completar 40 centímetros aqui o corpo todo. Vou trabalhando o nó duplo até 40 centímetros. E aí, como funciona o nó duplo, né? Vamos começar aqui. Você vai fazer o nó duplo, né? E vai trabalhando por toda a sua bolsinha até completar 40 centímetros, tá? Então eu vou trabalhar aqui o nosso nó duplo até completar 40 centímetros o corpo inteiro, porque esse aqui vai ser o corpo da nossa bolsinha. Então aqui, ó, eu já fiz 2 carreirinhas do nosso nó duplo e vou prosseguir aqui agora fazendo até chegar 40 centímetros de altura, tá? Porque essa daqui vai ser o corpo da nossa bolsinha. Então, quando eu finalizar os 40 centímetros, eu volto aqui para mostrar para vocês a nossa próxima etapa da bolsinha.
Então aqui, gente, já trabalhei o corpo da minha bolsinha, né? Completando os 40 centímetros, como eu falei com vocês, tá? Aqui deu basicamente 40, 41 centímetros. E aí eu vou mostrar pra vocês a quantidade de nós que ficou aqui. Então aqui, né, cheguei aos 41 centímetros, né? Cheguei aos 40, 41 centímetros basicamente da minha base, né? Do corpo da nossa bolsinha. Aqui com o meu fio de 3 milímetros da Borro Cordões, deu basicamente 45 carreiras de ponto, né, de nó duplo. Mas não se baseie pela numeração, se baseie pela medida. Você não deve estar aí se baseando pela quantidade de pontos de carreiras, e sim pela medida que eu passei a vocês ou a medida que vocês queiram ir fazer, tá? Fique de acordo com o que vocês desejarem. Porque às vezes vocês podem estar aí usando um fio de outra espessura, um fio mais largo, um fio mais fino. Então não se baseie aqui pela minha quantidade, se baseie pelo tamanho da sua bolsinha. Então agora que a gente já finalizou aqui o corpo da bolsa, vamos estar aí fechando as laterais. Então vamos agora estar aí costurando as laterais antes de dar prosseguimento ao desenho da nossa bolsinha. Como que funciona? Tá vendo esse desenho aqui? Eu vou virar aqui desta forma, porque agora na hora de costurar, o desenho fica para fora, porque depois quando a gente desvirar a bolsinha, ele vai ficar escondido, certo? Então eu já deixo aqui certinho na marcação e vou pegar a minha agulha de tapeçaria para darmos início à costura das laterais. Então já botei a minha agulha de tapeçaria e vamos aí dar início. Como que vai funcionar a costura? Tá vendo essas voltinhas aqui? A gente sempre entra por elas para costurar todas. Só que eu vou ensinar de um jeito com que a nossa bolsa fique mais bojudinha, com aspecto de mais cheinha. Então, ao invés de você pegar aqui, você vai pegar aqui, ó, nesse pontinho logo abaixo. Tem esse aqui, é nesse daqui que a gente vai entrar. E aí você vai entrar nele, e aí você já vai logo voltar e vai fazer a mesma coisa no próximo ponto. Ao invés de pegar aqui, a gente vai entrar aqui embaixo, ó, logo ao lado do pontinho do nó duplo. Você vai entrar aqui e vai sair aqui do mesmo jeito, ó. Certo? Que aí quando a gente virar, a nossa bolsinha vai ficar mais cheinha. E aí eu vou fazendo dessa forma, pegando aqui, ao invés de ser aqui, aqui embaixo, do outro lado também, e vou fazendo, ó. Aqui embaixo, sempre juntando aqui, vou fazer até chegar lá embaixo. Ó, cheguei aqui no final, me sobrou apenas um pontinho, que é esse daqui. Agora, chegando aqui ao final, eu vou ensinar uma técnica de finalização pra gente finalizar esse pontinho aqui, que ele não vai ser visto por dentro da nossa bolsinha, ele vai ficar bem invisível. Então, dessa forma, você vai acabar não precisando utilizar forro na sua bolsinha. Você pode colocar assim, fica a seu critério, mas do jeito que eu vou ensinar aqui, vocês não precisam, porque não vai ter nenhum detalhe para esconder. Inclusive, essa é uma das técnicas que eu ensino no meu curso da bolsinha Flora. Então, como vai funcionar? Eu vou entrar aqui, ó, com o meu pontinho, ó. Tá aqui o último ponto. Eu entrei aqui com a agulha, ó. E aí, aqui tá o ponto folgadinho ainda, né? Deixo ele folgado. E aí eu vou voltar com a minha agulha assim, ó. Passar por dentro dele, por baixo, ó. Que aí eu vou prender ele dessa forma, ó. E aí você vai ajustando que ele vai ficar preso, ó. Certo? Aí você pode tirar a agulha. E aí agora você vai dar mais um nozinho pra poder estar aí firmando esse pontinho que a gente fez. Ó, você deixa ele bem rentinho, ó. Pra ele ficar assim bem rentinho, ó. Tá vendo? Aí agora a gente vai cortar aqui e vai vir com a nossa cola. Com isso, eu vou cortar aqui bem rente, só tenha cuidado para não cortar o ponto que você fez, ó. Cortei bem rentezinho. E aí eu venho com a cola passando por todo esse meu trabalho. Pode passar aqui pelos lados também, onde você fez, ó. Tá vendo? Essa cola sai um pouquinho de fumaça, inclusive. E aí é só esperar secar, que uma das nossas laterais vai estar prontinha. Então aqui, ó, finalizamos a nossa lateral.
E agora eu vou repetir todo esse processo que eu ensinei aqui para vocês deste outro lado e volto para poder desvirar a bolsinha com vocês. E prontinho, finalizei as minhas duas laterais, fiz da mesma forma que eu ensinei para vocês, entrando aqui na pegada de baixo, finalizei aqui bem rentezinho e agora vamos desvirar para a gente ver como fica, né, a nossa bolsinha. E aí você vai desvirando, né, pegando toda a sua bolsinha, pra gente ver como ficou, né, o resultado. E aí você vai desvirando os cantinhos, ó. Vai desvirando os cantinhos e você vai pegando lá naquela pontinha do nó que a gente fez, que eles vão ficar bem escondidos. Ó, você vai jogando ele pro canto, que ele vai ficar bem escondidinho. E aí, olha, observe como que ficou o efeito da bolsinha, ó. Tá vendo como ela ficou com o efeito de mais cheinha? Por conta daquela técnica que eu mostrei para vocês, ó. Ela parece que tá mais bojudinha, mais cheinha por conta da técnica que eu mostrei. Tá vendo? Então aí a gente finalizou as laterais, fechamos, né? Já temos o corpo da nossa bolsinha e olha como ficou lá dentro. Com o nosso ponto escondido. Você pode colocar forro, fica a seu critério, mas esse pontinho aqui que eu ensinei, essa finalização, é ótima para acabamentos que não precisam de forro, tá? Então agora a gente vai trabalhar aí o desenho, né, da nossa bolsa, para finalizarmos a bolsa. Então vamos agora para a próxima etapa da nossa bolsinha. Peguei aqui uma outra versão que eu já finalizei para mostrar para vocês o desenho, como é que é um desenho, né? A gente trabalha aqui o nosso nó festonê, tá? O nosso nó duplo aqui maior. E aqui é tudo o nosso nó duplo normal. E aí, pra gente fazer esse desenho, a gente vai trabalhar algumas carreiras com nó duplo antes de começar a fazer o desenho, tá? Então, a gente vai trabalhar esse pedaço aqui, que é basicamente 5 centímetros de nó duplo. Aqui deu 5 carreiras, tá? Mas vai lembrando aí que cada fio tem uma espessura diferente, então coloquei 5 centímetros para você trabalhar com o nó duplo antes da gente começar a fazer esse desenho aqui. Então, vamos lá. Então, aqui já posicionei minha bolsinha e vou começar a trabalhar de onde a gente parou aqui, fazendo mais 5 carreiras, né? 5 centímetros de nó duplo. Como se eu estivesse prosseguindo com o corpo da minha bolsa, só que agora ela já está fechadinha. Então, eu vou fazer aqui e volto para mostrar a vocês. Então aqui, gente, finalizei aqui e o meu eu precisei fazer também 5 carreiras para completar os 5 centímetros certinho, tá? Então eu fiz 5 carreirazinhas de nó duplo a mais e aí a bolsinha já começa a fechar. Então aí agora a gente vai começar a trabalhar o nosso desenho. Eu vou pegar a outra bolsa para vocês irem vendo o que a gente vai fazer aqui agora. Então, ó, peguei aqui para vocês verem o desenho certinho da bolsa. A gente vai agora dividir ao meio, né, fazer esses nós aqui duplo e depois dar início ao nosso desenho. Então, como que vai funcionar agora? Aqui a gente vai dividir. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos. Então, você vai colocar 3 pontinhos para o lado de cá, 3 para o lado de cá. E aí aqui a gente fica com um sobrando no meio. E aí você vai dividir 2 para um lado de cá, 2 para o outro. Então, dividimos aqui certinho, né? Não ficou certinho porque eram 7, então a gente precisou dividi-lo ao meio. E aí agora, aqui nesse 1, a gente divide assim para não se confundir. Eu vou fazer o nó duplo, mas eu vou fazer ele começando a funilar o meu desenho, certo? Que aí a gente vai funilando e vai fazer 2 pontinhas e vai dividir ao meio. Então eu vou fazer aqui de um lado e vou fazer do outro também, para estar aí funilando o meu desenho aqui. Vocês vão ver como vai ficar. Ó. E aí aqui nesse daqui eu já não faço mais nesse canto, eu só faço aqui. Desse jeito. Tendo cuidado para não confundir aqui, ó. Deixe separadinho esse lado aqui, tá? Então aqui eu já fiz 3 pontinhos, agora eu vou fazer 2 pontos. E aí depois de você fizer 2 pontinhos, você só vai fazer mais um e vamos ter aí um ladinho pronto. Ó,
Fiz aqui mais um. Observe que ele já funilou, né? O nosso desenho já começou a descer. Ó, tá vendo? Esses dois aqui é pro lado de lá. E aí, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado. Ó, finalizei e olha como ele funilou, tá vendo? Deixou um meio aqui certinho pra gente e desceu aqui. E aí, aqui agora, nesse meio, como estar aqui, que eu vou fazer esse nó aqui. Vou fazer agora o pontinho, né? O nosso nó festonê, para depois a gente começar a trabalhar. E aí, um detalhe muito importante, né? Aqui ficou certinho. Só que observe que aqui, ó, ficaram 4 pontos aqui do lado. Aqui a gente só tem 3. Por que que aqui ficou 4? Porque eu fiz mais uma carreira aqui na lateral, tá vendo? Para poder aumentar o meu nó aqui no meio. Então, a gente vai acrescentar mais uma carreira aqui com o nosso nó, né? O nosso nó duplo. E aí, feito isso aqui de um lado, eu vou fazer o mesmo processo aqui, aumentando mais uma carreira. Então, aqui agora eu tenho 4 pontinhos certinho, como eu mostrei na outra bolsinha. Prontinho. Feito isso, já tenho aqui certinho, eu vou começar aí a trabalhar o meu nó festonê. Então, vamos aí dar início, né, ao nosso nó festonê. E aí, a gente vai pegar essas duas cordinhas aqui, né, uma de cada lado, e vamos torcer para darmos início. Eu vou começar descendo para este lado. Então, com a cordinha que eu torci, eu vou começar a descer ela com o meu nó festonê. E aí, a gente vai descendo até chegar aqui, ó. Aí, você deixa esse lado separado. Você só vai pegar a primeira perninha desse último pontinho. Então, vamos descendo. Então, aqui, ó, já fiz desse lado, deixei uma perninha pro lado de cá, porque isso aqui a gente vai trabalhar depois. E eu vou repetir esse mesmo processo, só que agora aqui para o outro lado. Então, eu peguei aqui a primeira perninha, tá vendo? E vou descer agora para o outro lado com o meu nó festonê. Repetindo todo o processo que eu mostrei aqui pra vocês. Chegando no final, deixando apenas uma perninha aqui de fora, ó. Tá vendo? Então, eu vou trabalhar aqui. E aí, prontinho, consegui finalizar. E aí, agora a gente vai fazer o nosso nó duplo grande aqui no meio, tá? Então, essas duas cordinhas aqui a gente deixa pro lado e somente com as do meio. E aí, eu vou pegar 3 cordas aqui e 3 cordas aqui. Aqui no meio precisa ter 8 cordas sobrando, tá? Você confere para saber se está tudo direitinho. E aí, eu vou prender todo esse meio aqui com essas cordinhas aqui, fazendo o nosso nó duplo, desta forma aqui, ó, tá? E aí, a gente vai ajeitando pra ficar tudo bem certinho, bem organizado. E aí, você vai fechar o seu nó duplo, ó. Então, a gente fez aqui o nosso detalhe da nossa bolsinha, tá? E aí, agora, como que a gente vai fazer? Tá vendo esses detalhes aqui, essa subida aqui? A gente vai fechar... Vai vir fechando com o nosso nó festonê aqui, ó, tá vendo? Igual a gente fez aqui nessa daqui que eu mostrei para vocês, ó. A gente vai fechar aqui agora com o nosso nó festonê. Ele vai vir aqui desde aqui de cima, fechando até aqui o final. Então aqui, ó, já separei direitinho para saber quantas eu vou fazer de um lado e quantas do outro. E agora eu vou dar início aqui com o meu nó festonê até chegar ao final ali do meu ponto. Ó, fiz aqui dos dois lados e deixei aqui, ó, pra fechar com vocês. Que a gente fecha juntos aqui, é só você cruzar e fechar do lado que você desejar.
E aí agora, né, que a gente fechou, já fizemos aqui essa parte, vamos agora estar aí fazendo mais uma carreira de nó duplo e depois finalizando com mais uma carreira de nó festonê pra gente fechar a nossa bolsinha. Então, vamos agora para mais uma carreira descendo, né? Como que a gente faz, ó? Aqui eu vou fazer um nó duplo, normal, e aí na de baixo eu vou pegar as duas cordinhas aqui de cima com as duas de baixo, que aí ela vai descendo certinho com o nó duplo. Então, eu vou descendo aqui até o final com o meu nó duplo. Então, aqui, ó, já fiz todo o meu nó duplo, vou fazer aqui o últimozinho pra ficar no meio certinho. E aí, ó, finalizei aqui com o do meio e agora eu vou fechar com mais um nó festonê, igual a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui agora, pra finalizar o desenho da nossa bolsinha. Então aqui, gente, já finalizei o nó festonê, também cortei aqui um pouquinho da franja, deixei assim um pouquinho maior que a bolsa e olha que coisa mais linda está ficando a nossa bolsinha. Uma perfeição, né, gente? Então agora que a gente finalizou, vamos aí fazer a alcinha, né? A alcinha, que é a parte final da nossa bolsinha. E aí, como que será a alça? Aqui nessa versão anterior que eu já fiz, eu trabalhei a alça com um nó corrente, que é um nó diferenciado, tá? Mas se vocês quiserem fazer outro tipo de alça, fique à vontade. Eu só coloquei essa alcinha para dar um acabamento, né, diferenciado. E aí aqui eu dei um nó, né, amarrei e coloquei os detalhezinhos aqui de madeira para dar esse acabamento. Então, vamos agora fazer a alcinha da bolsa. Mas antes, um detalhe importante que eu esqueci de falar com vocês. Se vocês quiserem as franjas da bolsinha um pouquinho maior, lembre de aumentar, né, a metragem do fio na hora que você for montar a sua bolsinha para trabalhar. Aqui o tamanho que eu passei para vocês ficou perfeito para o que eu queria. Mas talvez vocês queiram um pouco maior ou um pouco menor, tá bom? Então, vamos agora para a alça. E aí, gente, para a alça, você vai precisar cortar 2 cordas de 4 metros, tá? Então, eu já vou pegar aqui 4 metros do total, tá bom? Então, eu vou dividi-la aqui ao meio. Vou passar a minha agulha de tapeçaria por ela para prender já a alça na bolsinha para darmos início. Então, eu passo aqui na minha agulha de tapeçaria, bem devagarzinho, porque, né, é bem justinha a alça. E aí, eu passei essa ponta. E aí, eu vou vir aqui na lateral agora, ó, aqui. E aí, aqui na lateral, eu vou aqui nesse primeiro ponto, ó, no meio dele, tá vendo? Eu já vou aqui marcar certinho, ó, no meio dele. Só que eu não vou vir aqui pela frente, eu venho aqui por trás, ó, no meio do ponto para sair aqui no meio certinho. Cuidado para você não entrar nos fiozinhos, tá? Então, eu entrei aqui no meio do meu primeirinho ponto, ó, tá vendo? E saí aqui, que assim a alça vai ficar bem firme. E aí eu vou puxar esse, ó, puxei, e aí eu já prendo a minha alça aqui. E aí você vai prender e vai começar a trabalhar o nó corrente. Como que funciona o nosso nó corrente? Então, vamos lá, como funciona o nó corrente? Eu abro aqui, né, as minhas cordas, e aí essa daqui eu venho, passo por cima, ó, e rodo aqui por trás do nó. E aí, prendi aqui. Agora eu repito o mesmo processo, só que a corda do outro lado. E aí, assim, eu vou alternando, que aí vai formando o nó, tá vendo? Eu vou alternando. Não aperte muito, porque aí não vai acabar não fazendo o efeito do nó, tá? Você vai deixando uma folguinha nele. E aí, você vai fazer esse processo até completar 35 centímetros de altura, tá? Por que somente 35 centímetros? Porque esse nó, ele estica, tá? Então, se você fizer uma alça maior, quando a pessoa for vestir, a cliente ou você mesma, ela vai acabar ficando muito comprida. Então, você pode encurtar ela. 35, aí bota aí 35 de um lado, 35 do outro, dá 70 metros de alça, 70 centímetros de alça.
Ainda fora, né, a parte que a gente deixa de sobra aqui pra amarrar para a pessoa poder ajustar. Então, você vai trabalhar o nó corrente até 35 centímetros. Então, aqui, ó, finalizei a alça, já fiz dos dois lados, completando meus 35 centímetros, tá? 35 centímetros aqui de alça. E aí, pra finalizar, eu vou fazer um nó aqui, pra poder fechar o meu pontinho, né? Não deixar que ele escape ou nada igual. Aí, a gente dá um nó. E aí, ficou prontinhas minhas duas alças com um nó aqui. E aí, como que eu finalizo agora? Eu vou deixar aqui, né, uma sobra nessa parte aqui, pra poder a pessoa amarrar, né, o cliente amarrar. Eu deixo uma sobra de 30 centímetros aqui, tá? Ou um pouquinho mais, né? Acho que eu vou deixar de 40 centímetros aqui. Que aí a pessoa pode amarrar, fazer como desejar. Então, dos dois lados, eu vou deixar uma sobra de 40 centímetros, tá? E aí, eu vou amarrar e colocar os meus detalhezinhos finais. Eu vou amarrar aqui, ó. E aí, a pessoa, né, a sua cliente ou você mesmo, pode amarrar como quiser. Mais folgadinho, mais justinho, que assim a alça fica, né, uma alcinha regulável. E aí, eu amarrei aqui, né? Deixa eu amarrar direitinho pra ficar no meio certinho. Pra ficar bem igualzinho. Ó, prontinho, amarrei. E aí, agora aqui eu vou colocar os detalhezinhos de madeira. Então, agora eu vou acrescentar os detalhes. Lembrando, mais uma vez, que as bolinhas de madeira, elas precisam ter um espacinho no meio, tá? Senão vai ficar muito difícil pra você passar. E aí, eu vou colocando e vou dando aqui, eu vou amarrando assim, ó. E aí, depois desse acabamento aqui, eu desfio com a própria agulha, tá? Eu vou desfiando com a minha própria agulha pra dar um acabamentozinho. Então, eu vou colocar aqui nas 4, né? E volto pra mostrar como vai ficar. E assim, gente, finalizamos a nossa bolsinha. Olha que coisa mais linda, delicada que ficou. Ficou a coisa mais linda a nossa bolsinha. Coloquei essa minha etiquetinha que eu mandei fazer na Lurie Etiquetas. Eu vou deixar aqui o Instagram pra vocês. E esse foi o resultado. Ficou linda, tá vendo? Com detalhezinhos. Se aqui na parte de dentro você quiser acrescentar um botão pra poder firmar o acabamento, também é uma ótima opção. Colocar um forro também. Tudo isso agrega valor à sua peça, tá? Então, esse foi o resultado. Eu já quero ver as pecinhas de vocês, as criações, já me marquem, tá? As cores que vocês vão criar. Mas esse foi o resultado da nossa bolsinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro tutorial aqui do canal. E se você quiser conhecer mais os nossos cursos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links dos cursos que eu tenho disponível no momento aqui no Cabide. Inclusive o da bolsinha Flora, eu ensino uma bolsinha no estilo dessa daqui, com várias opções de acabamentos, 2 opções de alça. Então, se você quiser conhecer, eu já vou deixar aqui na descrição pra você. E é isso, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu likezinho e se tiver alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? Beijinho, até a próxima!